Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar um pouco sobre paraíso, inferno e purgatório, mas na verdade nós vamos falar de inferno e purgatório. Paraíso, céu, vai ficar para uma outra parte. Nós temos mais 8 questões para encerrar o livro dos Espíritos. Então eu vou fazer 4 e vou deixar as 4 finais para o Norinho. Então a gente vai procurar fazer o melhor possível para atender aqui o tema. Isso a gente viu muitos são católicos, alguns evangélicos, e a gente sempre vê de todo tempo essa questão de inferno, de purgatório, de céu. Para evangélico não tem purgatório, nós vamos ver. Mas o inferno, ele existe? Onde que é? Como é que funciona esse negócio aí? E Satanás, o diabo, todas essas coisas aí nós vamos procurar trazer aqui para, vamos dizer assim, desmistificar esse assunto, porque para nós espíritas isso não existe. E a gente vai acabar mostrando. Então vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, e o tema de hoje é Paraíso, Inferno e Purgatório. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos? Já respondemos essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem mais ou menos avançado. A princípio, eu vou falar do final aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Depois nós vamos falar lá em cima. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitem. No livro dos Espíritos, tem um item lá, encarnação nos diferentes mundos. Está da questão 172 até a 188. Então eu trouxe duas aqui, pelo menos. Depois vocês entram lá, da 172 a 188. Então vocês vão ver uma série de perguntas que está relacionado com esse último item aqui, ó. Mais uma, 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A questão 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação desses. Então, assim, a gente pode até pedir para ir num determinado mundo, mas a gente precisa estar adequadamente evoluído para poder habitar aquele mundo lá. Então, assim, às vezes a gente pode voltar para o mundo mais inferior, se a gente começar a não se adaptar aqui, mas falou que é um dos mundos mais materiais. E tem uma série de questões lá, que eu falei da 172 a 188, que fala só sobre essas coisas aí, para a gente ver que depende muito mais da gente estar na nossa evolução para ver onde que a gente vai. E no começo lá, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Nós já vimos aqui, depois nós vamos ver uma tabelinha, mas nós já vimos aqui na questão 965, eles perguntaram lá, o Kardec perguntou se as penas e gozos tinham alguma coisa de material, né, no plano espiritual. E ele falou, não, material não, né, nem pode ser. Mas elas são 1000 vezes mais vívidas do que se a gente estivesse no corpo. Porque o corpo acaba inibindo bastante. E o espírito sem corpo, não, ele fica muito à vontade. Então, todo sofrimento ou todo gozo que ele tenha é 1000 vezes mais forte do que quando ele está encarnado. Vamos lá, Eduardo, ver a tabelinha. Essa tabelinha do Kardec está na questão número 100 do Livro dos Espíritos. E posteriores ele vai abrindo aqui, ó. Então a gente vê aqui embaixo, ó, a 10ª classe, espíritos impuros, depois levianos, espíritos pseudo-sábios, neutros, espíritos batedores e perturbadores. Aí o Kardec, a partir da questão 100, ele esclarece cada um desses. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Depois tem a segunda ordem, os espíritos bons. Aí vai lá, ó, espíritos benevolentes, instruídos, sábios, superiores. E a primeira ordem dos espíritos puros, né? Que aí são os espíritos puros mesmo. Então,
depende disso daqui. Onde que a gente vai estar localizado aqui para a gente ser mais feliz ou não, né? E é isso. Agora, todas essas classes, assim, não existe uma divisão. Eu sou um espírito neutro, por exemplo. Mas agora eu não sou neutro. Passando daqui eu vou ser um espírito batedor ou perturbador, ou vou ser um espírito benevolente. Não existe uma divisão clara. É a coisa meio que flutua, assim, não tem um muro que divide um para o outro. Então é isso aí. Tudo que relaciona ao espírito depende de onde a gente se encontra aqui, para a gente poder ser atraído para determinada região ou para outra região. Eu quero deixar claro que é assim, região do pensamento nosso, né? Exatamente. Então, quando a gente faz desencarne, a gente continua vivendo essa vida que a gente levou. Então, esse nosso pensamento vai nos deixar mais vinculados à nossa realidade anterior, ou o nosso conhecimento vai nos ajudar a dar um passo adiante no nosso crescimento ali, né? É isso aí. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem quando são perfeitos. Comentário de Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. É isso aí. A gente viu aqui, a localização não está senão na imaginação do homem. Aí ele fala aqui em cima, como também já dissemos, os espíritos de mesma ordem se reúnem por simpatia. Volta uma aqui, Eduardo. O que são os espíritos da mesma ordem? É isso aqui que ele está falando. Então, se é da segunda ordem, se é da primeira, eles vão estar reunidos segundo isso daqui. E os espíritos puros não, esse aí vão onde eles querem. Vão para baixo, vão para cima, onde é que eles quiserem. Agora, esses espíritos da terceira ordem, por exemplo, eles não podem ir em locais que estão aqueles da segunda ordem, porque o pensamento deles não tem nada a ver, não tem afinidade, não tem sintonia. Então não dá, vai ficar aqui, restrito aqui. E ali eles criam o ambiente deles, né? A cabeça deles é que vale. E a gente não vai ficar olhando, aquele que está mais cima, aquele... Não. A gente vai estar vendo aqueles que estão afinados com a nossa sintonia. É assim que... Até porque a gente já viu, quando em colônia espiritual, que às vezes a pessoa está no umbral, ele não consegue ver um espírito de luz que chega. Quantas vezes eles chegam aqui na mesa para a gente tentar mudar um pouco a sintonia dele, para ele poder começar a enxergar os espíritos de luz. Chega aqui que eu nem sei como eu vim parar aqui e como eu vim parar aqui. É assim que eles estão, né? Porque eles não conseguem ver um espírito um pouco mais evoluído. A sintonia deles não permite. Aí eu vou falar um pouco sobre inferno agora. Vamos entender esse negócio de inferno, se é que existe mesmo, não existe, o de Satanás e outras coisas mais. Vamos lá, Eduardo. Então, Mateus 18, de 8 a 9. Se a tua mão ou teu pé te escandalizam, corta e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que, tendo 2, seres atirado na geena de fogo. Aqui eu quero falar sobre esse de baixo aqui, a geena de fogo. Essa tradução é da Bíblia de Jerusalém, é uma das Bíblias mais fiéis em tradução. As outras vezes você pegar Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada, bom, as Almeidas, você vai ver lá fogo do inferno ou inferno de fogo. E da onde saiu a questão de inferno? A Igreja Católica e a protestante depois, né, a evangélica, né, pegaram daqui, inferno. Inferno, fogo, fogo eterno, aquela coisa toda. Mas Jesus falou disso. Olha lá, Jesus falou do fogo eterno. Mas vamos ver o que ele se referia. Vamos lá. Aqui é o Templo de Jerusalém, na época lá de Jesus. Então eu pus aqui só para ilustração, o pináculo do templo, onde ele foi tentado por Satanás, foi nesse canto aqui. Aí tem o Pátio das Mulheres, a Porta Formosa. Bom, enfim, isso aí não vai dizer muitas coisas para nós. Vamos para a próxima, Eduardo. Isso aqui é uma vista mais de longe. Aquele risco em vermelho,
provavelmente não existia na época de Jesus. Aqui nós estamos falando de uma maquete dos anos 70 depois de Cristo. Aquele círculo em vermelho é o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, né? Vamos para a próxima. Aí aqui, ó. Aqui em volta, nós temos ali em cima, ó, do lado direito, o Vale do Cedron. Esse Vale do Cedron divide o Templo de Jerusalém com o Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e vinha para o templo, ele sempre atravessava esse Vale do Cedron, e vice-versa. Aqui, ao sul de Jerusalém, Vale do Inom e Geena. O que tinha aqui? Aí era o lixão da cidade, vamos dizer assim. Animais mortos, lixo, carcaça, né, de animais, de todo quanto é espécie. Eles jogavam aqui e punha fogo direto. Eles queimavam com enxofre. Então o fogo não se apagava, ele ficava dia e noite queimando, justamente para poder, imagina se não tivesse isso. Aquele cheiro danado, né, carcaça em deterioração, aquelas coisas todas, seria um negócio muito doido. Então eles punham fogo e ficava dia e noite queimando. É isso aqui que Jesus falava, o fogo eterno, era sobre isso aqui que ele estava falando. Como se nossa alma, o nosso espírito, depois que a gente desencarna, lembra que eu falei que é 1000 vezes mais forte, né? Então vamos dizer que a gente saiu daqui com alguma mágoa, ou algum sentimento de vingança, né? Aí quando chega lá, essa coisa fica muito mais forte. Então aquela coisa fica amargurando na gente, fica moendo a gente, queimando a gente como se fosse um fogo do inferno. Era o fogo do Geena, era disso que Jesus estava falando quando se fala inferno. Só que na Idade Média, né, a igreja pegou isso aqui para poder prender as pessoas pelo medo, né? Então, pelo medo nas pessoas, eles controlavam o pessoal na época lá, né? Falando desse sentimento aí, a gente atende muitos que revoltados, né, por conta de terem desencarnado e deixado uma situação. Está revoltado porque ou ele foi traído, ele foi assassinado, ou roubaram a coisa dele e tal. E isso é o inferno dele. É onde ele está ali. E é por isso que é importante esse diálogo, esse choque, poder tirar o cara desse pensamento, fazer com que ele pare para te escutar um pouco e depois a espiritualidade poder dar sequência na... É isso aí, ele chega lá revoltado. E essa revolta cega ele não consegue ver nada. Então a gente mudando um pouco aqui o pensamento, a vibração dele, na verdade, ele começa a enxergar os espíritos protetores. E aí ele consegue ser socorrido. É isso aí. Vamos falar de diabo, Eduardo. Vai lá, Eduardo vai ler em grego para nós agora, hein? Qual é o significado do nome diabo? A palavra diabo teria equivalência no latim a ximenes, por sua vez originado do grego antigo blabolos, diabolos, mediante, passar, de, através de, mais bolos, recusar, retrucar, argumentar, entendido como negador, caluniador, opositor ou acusador. Então vocês verem o que é diabo. O diabo em grego é aquilo ali, ó, diabolos. Por que em grego? Porque todo o evangelho de Jesus foi escrito em grego. A língua do evangelho original é grego, não é aramaico, não é hebraico, é grego. Então tá lá, grego, diabo, é isso aí, ó. É o opositor, é o caluniador, é o acusador. Isso é diabo. Não é aquele ser lá com chifre, com essas coisas, não. O que significa daemon em grego? Na mitologia grega, os daimones, ou daimones, podiam representar determinadas entidades ligadas à natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, etc. O elemento natural ou a vontade divina que os origina. Não se fala em bem ou mal. É isso aí. E também tem essa parte em grego aí, ó, daimones. Daimones também é isso aí. Não tem nada a ver com bem com mal, né? Que é loucura, ira, tristeza, né? Quem é o diabo, na verdade, é nós próprios. Nós vamos ver aí nas próximas, Satanás, essas coisas, nós vamos ver. Vamos na outra aí, Eduardo. Lúcifer é o nome latino para o planeta Vênus em suas aparições matinais. Corresponde aos termos grego fósforos, portador da luz, e eósforos, portador da aurora, que são, por sua vez, traduções da palavra hebraica, helem, brilhante. É também uma das várias figuras associadas ao planeta Vênus. Lúcifer foi incorporado pela teologia cristã como o nome próprio do diabo. É isso aí. Então, Lúcifer também, o que a gente vê ali, ó, portador da luz.
né? E aí inventam um monte de coisa que eu falei, Idade Média lá atrás, para pôr medo nas pessoas, né? Ninguém podia ler a Bíblia, só os paus que liam a Bíblia, só a Igreja Católica, aquela coisa toda. Então aí foram amedrontando. Só que hoje é difícil, né? Hoje a coisa é meio diferente, não dá para poder prender a pessoa por determinadas coisas, né? Você falar num fogo eterno, num céu eterno, num pecado, né, que o cara cometa, ele vai ter que sofrer eternamente. Tem gente que não acredita, aí começa a falar, isso aqui é balela, aí o cara sai fora da religião por causa dessas coisas, né? É. Você crê que existe um ser oposto de Deus, Não pode. né? É complicado, né? Ele nasceu, existiu desde sempre como Deus, então Deus não é único. Não, ele foi criado por Deus. Então Deus criou o mal? Deus não criou o mal, né? É isso aí. É. O que o nome Satanás significa? O seu nome formal, Satanás, deriva do hebraico Hat-Satan. Ha significa o e Satan significa opositor ou adversário. O nome descreve a função definitiva como opositor da criação de Deus. É isso aí. Nós temos uma passagem no Evangelho que Jesus pergunta quem dizes o povo que é o filho do homem. Aí falam que é Elias, outros falam que é João Batista, aí Pedro fala, falam que é Cristo, filho de Deus. O Senhor é o Cristo, filho de Deus. Aí ele fala que foi o Pai que revelou isso para Pedro, que dava a chave do céu lá para ele, o que ele ligava na terra estava ligado no céu, blá, 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 blá. E ele começa a falar para os apóstolos a partir daí que ele teria que ir para Jerusalém, que ele ia sofrer muito na mão dos sacerdotes lá, né? E que ele iria morrer. Aí Pedro fala para ele, não, de modo nenhum, Deus não vai permitir isso, não vamos deixar, tal. Aí ele fala para o Pedro o quê? Afaste de mim, Satanás. Tá aí, ó. Como é que ele fala que o Pedro ia ter a chave do céu, o que ele ligava lá, ligava na terra, daqui a pouco chama ele de Satanás. Segundo o que a gente entende, né? Não tem nada a ver. Tá aqui, ó, opositor. E aqui embaixo ainda, ó, o nome descreve a função definitiva como opositor da criação de Deus. Ou seja, era da vontade de Deus que Jesus passasse por aquilo que ele estava falando. Então Pedro não podia se opor ao que Deus estava querendo que acontecesse. No fundo era isso aí. Esse é o sentido de Satanás. E não aquele ser que a gente já falou. O que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais é o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Comentário de Kardec. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Isso aqui é uma visão espírita do purgatório. As diversas encarnações, né, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, o purgatório para nós é aqui, onde a gente vai purgar, vai se limpar, né, das imperfeições. Mas o que é o purgatório para a Igreja Católica? Porque a evangélica não acredita em purgatório. É um estado intermediário entre o céu e o inferno. O termo purgatório não aparece explicitamente na Bíblia. O protestantismo rejeita a ideia, argumentando que não há suporte bíblico, né, suficiente para a ideia do purgatório. E a Igreja Católica ensina que as almas no purgatório podem ser ajudadas pelas orações, missas e boas obras realizadas pelos vivos. E o Catecismo da Igreja Católica descreve o purgatório como uma manifestação de justiça e misericórdia divina. Ele permite que as almas sejam purificadas, enquanto demonstra a possibilidade de reconciliação com Deus. Enfim, ela está lá no purgatório, a alma, e a gente aqui, através de oração, através de missa que a gente pede para essa pessoa que está lá no purgatório, ele vai ser um dia salvo, liberto do purgatório. Já a nossa visão espírita é isso aqui, ó. Vosso purgatório é que Deus vos faz expiar as nossas faltas. Então, o purgatório para nós é aqui. Tem uma passagem aqui que é o inferno. Olha que coisa maluca isso. Quem vai para o inferno vai ficar num caldeirão queimando com uma tampa, e os anjos de Deus vão lá, levanta a tampa, não tem piedade nenhuma por aqueles que estão lá, fecha, e Deus fica ouvindo a lamentação desse povo todo, assim, sem vontade de perdoar eles.
Deus não é isso daí. Acho que é São Tomás de Aquino que falou sobre isso. Não tenho muita certeza, não. Mas, assim, é a visão que tinha, pelo menos na Idade Média. Hoje já não pensam muito desse jeito. Mas é a visão que trouxeram do inferno. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Exatamente. Então, assim, eles falam a linguagem compreendida pelas pessoas que interrogam. É a mesma coisa os espíritos na mesa. É. Se a gente falar, ó, você está numa casa espírita, aí de repente ele não acredita, não pode. Então fala assim, você vai reencarnar um dia. Muitos deles não acreditam. Fala, não, mas como é esse negócio? Não entende da coisa, né? Então precisa ser assim, com muito jeito para poder explicar para ele, né? Que Deus vai dar uma nova oportunidade. É a mesma coisa que ele fala aqui. Falar que Maomé não é um profeta, Deus me livre. Os muçulmanos vão ficar maluco, né? Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir, mas não se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Ele está materializado, está mais materializado, né? Então ele tem ainda aqueles termos que a gente usa aqui, às vezes ele não conhece outra coisa, então ele vai, e como eu falei, né? Ele fora do corpo, a sensação dele é 1000 vezes maior. Então é mais terrível ainda o sofrimento dele. Então ele fala, pô, o que que é isso? Pô, eu estou no inferno, entendeu? Então é o termo que ele conhece para poder falar. E é um período para ele poder também se desfazer de toda essa lembrança, de toda essa carga, né, de vida que a gente recebe na encarnação. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentido figurado. É isso aí. Que se deve entender por uma alma em pena. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e à qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita, vindo se comunicar convosco. É isso aí, uma alma sofredora que está penando, né? Ela vem aqui na mesa, a gente procura ajudar, quando ela está disposta, óbvio, tem uns que não. E a questão 664, o que que ele fala? Se através da oração que a gente faz para as pessoas que desencarnaram, se Deus pode aliviar ou eliminar, né, a pena dele, alguma coisa assim, eles falam que não, né? Não pode. Deus não vai mudar os desígnios dele, mas pode aliviar o sofredor, porque ele vai sentir a oração, ele vai se confortar, se refrigerar, até ele usa esse termo, né? Até que de repente ele mesmo começa a orar, ele mesmo vê que pode pedir para mudar, se arrepender, aquela coisa toda, e daí que o sofrimento dele diminui ou cessa. Tem um exemplo para falar bem rapidinho, um suicida que o Divaldo orava por ele, né, o trem, ele se suicidou no trem, e toda vez que o Divaldo orava por ele sentia um alívio, porque o suicida fica, né, repetindo sempre na cabeça dele o que aconteceu. Então, toda vez que o Divaldo orava, ele sentia um alívio. E o Divaldo orava e ele sentia esse alívio. E o alívio foi indo espaçadamente por um tempo, até que apareceu um espírito de luz e salvou essa pessoa. Né? E depois ele foi visitar o Divaldo e agradecer ele por isso. Então, é isso aí.
vamos deixar para o Norinho para fazer as 4 últimas, né? E aí ele encerra o Livro dos Espíritos. Então a gente pede que vocês todos fiquem em oração pelos irmãos que nós vamos receber ali na mesa, que eles possam encontrar um conforto no coração deles, encontrar o caminho deles. Então pedimos ajuda de todos vocês são todos importantes nesse momento, tá bom? Obrigado. Assunto da próxima semana: Paraíso, Inferno e Purgatório, parte 2. O Paulo está perguntando se umbral é sinônimo de purgatório. Purgatório nós vimos que é na Terra. É na Terra. Mas também não deixa de ser. Umbral é um lugar de purgação, que a gente tem que purgar nossos defeitos, nossos problemas. Também é equivalente. Vamos falar assim, é equivalente. É umbral e purgatório. Mas o que a gente viu aqui hoje? Primeiro, a gente viu que não tem um lugar circunscrito no mundo que é o inferno, ou que seja o purgatório. Não dá para falar assim, o inferno é lá, né, no Polo Norte, ou é no Polo Sul, ou é não sei onde, naquele lugar ali. Não, a gente viu, já e temos vídeos no nosso canal, que temos colônias espirituais no mundo todo, onde tem uma aglomeração de pessoas, ou tem um posto de socorro, se for pequena aglomeração, ou tem uma colônia espiritual que dá suporte a essa aglomeração de pessoas. Não tem nada circunscrito, tudo depende do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa sintonia. Aonde tiver sintonizado o nosso pensamento, é para lá que nós vamos nos dirigir. Então, assim, pode ser no Polo Norte, pode ser no Polo Sul, pode ser no Brasil, pode ser em outro lugar. Provavelmente no Brasil, né? No Brasil tem bastante colônias espirituais, a gente vê vários estados, muitas colônias. Que nem a gente viu, o nosso lar fica acima da cidade de Niterói. Uma outra colônia grande também que é bem conhecida, Alvorada Nova, fica em cima da cidade de São Vicente. E aí vai, o Brasil inteiro está assim, o mundo inteiro está assim. Então, não existe nenhum lugar específico que você vai falar aqui é o paraíso, se bem que o nosso lar não é paraíso, né? É umbral ainda. E também, assim, você vai pegar colônias que o nosso lar fica em volta da cidade lá do Rio, né? Em cima da cidade do Rio. Então, o mundo vira e a colônia vai acompanhando a cidade. Existem colônias que não, elas ficam num lugar tão alto que o mundo gira e ela está parada sempre no mesmo lugar, ela não acompanha a rotação da Terra, né? Então não tem sol, não tem noite e assim vai. Então existem vários tipos de lugares. Então assim é inferno, purgatório, céu, não existe um lugar circunscrito. Isso depende da nossa cabeça, da nossa mentalidade e da sintonia que a gente tiver. Aonde tiver a nossa sintonia é o que nós comentamos, né? A gente já vai para aquele lugar. Mas eu queria fazer uma recomendação a todos vocês. Tem um livro muito importante do Kardec que chama O Céu e o Inferno. Nesse livro, ele detalha exatamente sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Fala também sobre diabo, satanás, aquelas coisas todas. Que nem eu falei aqui que Satanás ou o diabo, ele não existe desde sempre igual a Deus, senão também seria um Deus, né? E também não foi criação de Deus. Quem fala isso foi Kardec, nesse livro O Céu e o Inferno. A primeira parte do livro, ele explica tudo isso. E tem lá o Código Penal da Vida Futura, né, que são 32 itens, se não me falha a memória, no capítulo 7. Depois, a segunda parte do livro, é um livro relativamente pequeno, viu, gente? Na segunda parte tem uma série de exemplos de espíritos. Espírito sofredor, espírito feliz, espírito que está mais ou menos. Então, vale a pena ler para poder fixar um pouco melhor essa ideia aí de céu, inferno e purgatório também. Tá bom? Então é isso aí, agradeço a presença de todos e vamos em paz com Jesus no nosso coração. Obrigado, viu? Recomendações para a leitura. Obras citadas nesta palestra: O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec.